pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à última semana dos estudos do capítulo 1 do livro Os Princípios do Governo Representativo do Bernard Manon. Nós vimos, durante essas 5 semanas, como Atenas selecionava participantes para exercer funções públicas, para assumir cargos públicos. Bom, hoje nós vamos analisar, então, como o sorteio, o princípio de rotação, se associa à noção de igualdade, tudo bem? Antes de começar, deixe aqui o seu like, siga o meu canal e ative os sininhos para ficar por dentro de todas as novidades, tá certo? Agora sim, vamos lá? Os historiadores contemporâneos discordam sobre o assunto, mas Manon afirma que parece, então, que a seleção por loteria foi considerado um procedimento particularmente igualitário. O problema está em saber qual das diferentes versões da noção complexa de igualdade estava ligado. A cultura grega distinguia dois tipos de igualdade. Por um lado, a igualdade aritmética, que era alcançada quando os membros de um grupo recebiam ações iguais, fossem bens, honras ou poderes. E, por outro lado, igualdade geométrica ou proporcional, que era alcançado fornecendo proporções individuais cujo valor correspondia ao valor dos indivíduos em questão, calculado de acordo com os critérios específicos, qualquer que fosse. Tanto Platão quanto Aristóteles associam os sorteios ao conceito aritmético ou numérico de igualdade. Os democratas, declara Aristóteles, acreditavam que, como os cidadãos são iguais em seu respeito, todos nascem livres, eles devem ser iguais em todos os aspectos. A concepção democrática da justiça, portanto, é reduzida, segundo Aristóteles, à igualdade aritmética. Os democratas, considerando os cidadãos absolutamente iguais, definem justiça como o fato de que todos têm o mesmo número. Embora sua definição constitua uma versão específica do verdadeiro conceito de justiça, não é por esse motivo que Aristóteles o chama de incorreto. O erro dos democratas, diz ele, é enxergar as implicações da verdadeira igualdade. Eles têm razão em considerar os cidadãos iguais de um ponto de vista particular, seu nascimento livre, mas estão errados ao inferir disso que os cidadãos são iguais em todos os aspectos. Primeiro, devemos lembrar um ponto que já foi discutido, mas que agora está se tornando mais importante. Os nomes sorteados foram de voluntários. As pessoas tinham que se candidatar ou aparecerem fora dos tribunais pela manhã para que seus nomes entrassem na máquina de loteria. O sistema, em outras palavras, não distribuiu exatamente entre todos os cidadãos, sem exceção, mas apenas entre os candidatos no cargo. Se a seleção por sorteio é vista em conjunto com o princípio da voluntariedade, surge um ponto crucial. A combinação da loteria, do sorteio, com a voluntariedade reflete o mesmo conceito de igualdade, que há mesma possibilidade de falar na Assembleia ou apresentar uma proposta, que era o valor-chave da cultura política da democracia. Nos dois casos, trata-se de garantir a quem quisesse a oportunidade de desempenhar um papel de liderança na política. A noção de porções aritméticas iguais, aplicada ao uso do sorteio, ainda convida a mais discussões. Claramente, quando magistrados, conselheiros ou júris eram selecionados por sorteio, nem todos que se apresentavam obtinham uma parcela igual de poder. Embora seja verdade que a rotação garantisse a todos os voluntários que um dia eles seriam capazes de ocupar as posições pretendidas, o próprio sorteio, independentemente da rotação, em certas ocasiões, apenas elevaria alguns deles para os cargos. Nesse sentido, havia uma diferença entre o sorteio e a igualdade. Qualquer cidadão poderia dirigir-se à Assembleia e apresentar uma proposta, se assim o desejasse. Portanto, o discurso e a iniciativa foram compartilhados igualmente por todos os que tinham interesse, embora não no caso dos magistrados ou juízes, nos quais apenas algumas pessoas aderiram à posição que procuravam. Não era exatamente poder distribuído em pé de igualdade, mas a probabilidade matemática de acesso ao poder. Os atenienses, é claro, não estavam cientes do conceito matemático de probabilidade, que não foi descoberto até o século XVII.
A ideia de que o acaso pode ser ajustado às necessidades matemáticas e que eventos aleatórios podem ser calculados era estranha à mentalidade grega. Agora, não parece fora de questão que, mesmo sem os instrumentos conceituais adequados, pensar no uso político do sorteio levasse os gregos a intuição não muito distante da noção de possibilidades matematicamente iguais. De qualquer forma, é verdade que o sorteio teve o efeito de distribuir algo igual em termos de números, mesmo que sua natureza precise escape de teorizações rigorosas. A igualdade alcançada pelo uso da loteria certamente não igualou a igualdade de oportunidades como a que entendemos atualmente, uma vez que não distribuiu as posições de acordo com talentos e esforços. Também não era o mesmo que chamamos agora de igualdade de resultados, não dava a todos partes iguais. Contudo, essa dupla diferença não prova que o sorteio não tenha nada a ver com igualdade, uma vez que a igualdade pode assumir uma terceira forma, que as teorias modernas da justiça ignoram, a saber, a igualdade de probabilidades de obter alguma coisa. É mais difícil explicar por que Aristóteles viu a eleição como uma expressão geométrica ou proporcional da igualdade e, portanto, da concepção oligárquica ou aristocrática da igualdade. Pode-se ressaltar, é claro, que no processo eletivo os candidatos não têm a mesma oportunidade de acesso ao cargo, porque sua eleição depende das virtudes que têm aos olhos dos seus concidadãos e porque nem todos têm as qualidades que os outros estimam. Portanto, parece uma analogia entre a eleição e o conceito aristocrático de justiça, que atribuíra bens, honras e poderes a cada um de acordo com seus valores contemplados de um ponto de vista particular. Além disso, como vimos, os magistrados eletivos eram sempre as classes mais altas. Portanto, é compreensível que a eleição possa estar associada à oligarquia ou à aristocracia. Duas conclusões principais emergem. A primeira é que, no primeiro exemplo de democracia direta, o povo reunido em assembleia não exerceu todos os poderes. Poderes substanciais, às vezes maiores que os da assembleia, foram atribuídos aos órgãos diferentes e menores. No entanto, seus membros foram designados principalmente por loteria. O fato de os governos representativos nunca terem usado a loteria para atribuir poderes políticos mostra que a diferença entre o sistema representativo e os sistemas diretos tem mais a ver com o método de seleção do que com o número limitado dos selecionados. O que torna um sistema representativo não é o fato de que alguns governam, e não todas as pessoas, mas que esses são selecionados apenas por voto. Segunda conclusão, a seleção por loteria, ao contrário do que ainda é reivindicado, não era uma instituição periférica na democracia ateniense. Expressou vários valores democráticos fundamentais. Ela se encaixava perfeitamente no imperativo da rotação de empregos, refletia a profunda desconfiança dos democratas no profissionalismo político e, acima de tudo, produziu um efeito semelhante ao princípio democrático supremo da igualdade, o direito igual de falar na Assembleia. Isso deu a quem quisesse uma parte igual do poder exercido pelo povo na Assembleia. O sorteio garantiu que quem buscasse uma posição tivesse a oportunidade de exercer um papel desempenhado por um pequeno número de cidadãos. Mesmo sem poder explicar o porquê, os democratas tinham a intuição de que as eleições não garantiam a mesma igualdade. Bem, chegamos a conclusões importantes, não é mesmo? A começar pela afirmação de que o que torna um sistema representativo não é o fato de que alguns governam, e não todas as pessoas, mas que esses são selecionados apenas por voto. E na próxima semana, nós vamos começar as análises do capítulo 2, denominado O Triunfo das Eleições. É isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima semana.